Bom dia, bom dia. Bom Bom dia. dia. Não, o Cláudio está entrando também agora. Esperar. Não, não entrou. Entrou uma janela cinza aqui e o Cláudio não entrou. Ele está com problemas de conexão aqui. É, Pô, eu tô aqui, hein? você tá, a gente não está te vendo. Você é um É, cinza. que estranho, hein? Agora sim. Virei o Lombardi, pô. Você era um retângulo cinza até agora. Tá gravando, né? Tá Gravando. No meio de gravação tá ótimo. Bom, a minha sensação, eu faço um preâmbulo aqui, a minha sensação é de que a gente tem muito trabalho nas próximas semanas, porque o que acontece, pelo menos pelo que eu ouço, pelo que me falam, há muito mais coisa acontecendo nos bastidores neste momento do que na frente dos bastidores, no palco. Essa candidatura do Alckmin, eu converso com meia dúzia de pessoas, todas elas debocham de possibilidade dele de ser eleito, inclusive de ser apoiado pelos tucanos. Os próprios tucanos, nas costas, na frente, manifestam apoio. Nas costas, muita água vai rolar, as coisas não vão ficar do jeito que estão, vão acontecer muitas outras coisas. Eu pergunto quais coisas, não me respondem, mas há a expectativa de que a situação não fique como está. Lula, mesma coisa. Ele se apresenta como candidato, ele faz caravana como candidato, discurso como candidato, mas tudo leva a crer que ele próprio está construindo, como nós sempre dissemos, uma saída jurídica, eleitoral, mas não como candidato à presidência da República. Todas as outras candidaturas, o do Henrique Meirelles, o Michel Temer ri quando apresentam a ele a candidatura do Henrique Meirelles. Eu sei disso. Tenho gente que testemunhou isso. Então, tudo que acontece aqui na primeira página dos jornais tem que ser mais ou menos desconstruído pelo nosso site, que tem essa capacidade de penetrar e tentar entender o que está acontecendo de fato. Acabei. É isso aí, tem duas candidaturas firmes, aparentemente, que é do Jair Bolsonaro e da Marina Silva, tem outras aí que dependem de outras circunstâncias, Geraldo Alckmin melhorar o seu índice nas pesquisas, depende também do inquérito lá pedido pela Raquel Dodge, o Lula pode sair, e você tem também, por outro lado, desistências que não são exatamente concretas, né, do próprio Luciano Huck, do Joaquim Barbosa, do João Dória, que desistiram, deram recuos táticos, talvez para não ficarem alvejados aí antes da hora, mas que eventualmente podem voltar à corrida presidencial ali no meio do ano, em abril para maio, né, para ver se são menos alvejados. Então, a situação é essa, não tem, o quadro é bastante indefinido, o Bolsonaro aí ganhou uma força aí muito grande, também em virtude dessa indefinição dos outros. Acho que a Marina Silva percebeu que tem vez para ela, em função da candidatura do Lula poder se dissipar e ela enfrentar o Bolsonaro. No Datafolha, pelo menos, ela é a que perde de menos para o Lula na projeção do segundo turno e que ganharia do Bolsonaro do segundo turno. Então, ela achou que tem chance e resolveu se candidatar pela terceira vez, embora tenha desidratado das outras vezes. Não, e ela começa de um patamar 3 vezes menor do que começou da outra vez, né? Exatamente. Assim que morreu o Eduardo Campos, ela disparou nas pesquisas, foi lá tinha quase 40% de preferência do eleitorado. Hoje em dia, ela é titica perto do que já foi. Assim como o Alckmin, que tem hoje menos da metade das intenções de voto que tinha no ano anterior à eleição de 2006. Então, a gente está aí também no ano anterior à eleição de 2018 e ele não está bem. Né? E naquela de 2006 ele perdeu. Né? Naquela de 2006 ele era conhecido por menos eleitores. Ele ainda não tinha se candidatado à presidência, porque outros 2 mandatos como governador de São Paulo foram acrescentados no currículo dele. E apesar disso, embora ele seja conhecido por 85% do eleitorado, segundo a pesquisa da Datafolha, 85%, o cara tem 6% nas pesquisas. Então, isso dá uma dimensão das possibilidades dele. É muito triste que a gente esteja 10 anos depois discutindo os mesmos candidatos, né? Essa aqui eu acho que é em alguns casos 25 anos. Em alguns casos, 25 anos depois, né? Em alguns casos até isso.
E a própria indefinição do que pode acontecer com o Lula, acho que também acho que é fundamental nessa indefinição toda de cenário. Enfim. Sem contar os militares, né? O Mário está acompanhando aí, né, Mário? O Mário está nos bastidores. Não me ponham como vivandeira. Eu sei algumas coisas aí que se confirmaram, né, nos últimos dias. Eles iam falar outra vez, falaram. O Mourão ontem foi destronado, né, pelo ministro da Defesa e pelo general Vilas Boas, o que era previsível. Teu áudio está bem baixo, viu? O que era previsível. Melhorou? Não, você tem que gritar. Eu não vou gritar, não. Eu vou aumentar o volume. Tenta aumentar. Melhorou? Talvez. Melhorou. Bom, acho que enfim. sim. A situação é simples, né? Antes do Mourão, o Bini, né, que está na reserva, escreveu um artigo para o Estadão, criticando não só o STF, mas também a fala do diretor da PF, sem citar nomes, mas muito claramente. Aquela fala que diz que uma mala de propina pode não ser uma mala de propina e tudo mais. Refere-se ao Michel Temer como denunciado, e a gente sabe que general da reserva, quando fala, na verdade está falando pelos da ativa, né? É uma maneira de generais da ativa falar, né? Indiretamente. O Mourão, que estava na ativa, voltou a criticar o Temer, a falar em possibilidade de intervenção militar para evitar o caos. O que eles não aceitam mesmo, e como a gente já disse aqui, é que um condenado possa ser presidente da República. Simples assim. Aliás, eles não aceitam, mas acho que a sociedade brasileira, em boa parte, também não aceitará. Comandante das Forças Armadas, né? Chefe supremo das Forças Armadas. Então, essa é a questão. A questão, não existe uma questão militar, existe uma insatisfação com essa possibilidade. Eles também não querem mais saber de fazer papel de polícia, porque não cabe às Forças Armadas fazer papel de polícia. Então, eles querem que haja, de fato, um plano de segurança sério no Brasil, né? Então, existe essa insatisfação com a área da criminalidade, que é uma questão que preocupa, e a questão institucional, né? Afastar o Mourão do ponto de vista institucional, foi acertado, por mais que digam que não, porque um general do Exército não pode ficar falando o que fala, né? Subvertendo a hierarquia, né? Inclusive. Mas falava ele não falava por si, ele falava por uma boa parte inclusive da cúpula das Forças Armadas. Então, não existe uma questão militar, mas existe uma questão para os militares. Aliás, duas questões, como eu disse. E essas questões não vão desaparecer tão cedo enquanto enquanto não houver uma decisão, não só do plano político em relação à segurança, criminalidade, mas também em relação à questão institucional, né? Que precisa ser resolvido o quanto antes, né? Nós hoje, na semana passada, houve a sinalização, né, de que o TRF4 deve julgar o caso do Lula até o início do ano, né? E é importante que julgue mesmo, né? E é importante que esse pessoal lá em Brasília entenda que não é possível um condenado, e tudo indica que ele será condenado em segunda instância, possa vir a ser candidato, né? É simples assim. Essa coisa dos milicos, chegou para mim, inclusive, uma informação de que teve punição também na aeronáutica, né? Não sei se a gente já noticiou isso, porque eles têm um movimento também, dentro da aeronáutica, da Força Aérea, você tem um movimento que chama Brasil Futuro, que é um movimento liderado por um coronel aviador, chama Mauro Rogério, que foi punido com 4 dias de detenção. Acabou de chegar para mim aqui, porque divulgou vídeos no YouTube também, fazendo uma série de críticas a essa situação política que a gente vive, mais ou menos na linha do Mourão, né? Então, que você vê, como bem falou, Mário, né? Você tem realmente uma divisão interna dentro das Forças Armadas, tem muita gente que tá insatisfeita, né, como cidadão também, né, e que tem essa resistência toda
a esse status quo e todas as articulações que estão sendo feitas pela política para se manter isso, né? Então, vamos publicar esses vídeos no site, né? Vamos. A coisa pode ter aí vamos dizer assim, um aprofundamento, né? Essas rixas internas. E fora isso, também tem muito questionamento no próprio Exército aí ao comando do Vilas Boas, né? E que ele está tentando fazer um sucessor e tal. Então, assim, realmente são coisas que a gente tem de estar acompanhando aí, de fato, né? Porque virou um fator na equação, né, política. Esse é absolutamente imprescindível, como disse o Mário, que o julgamento seja acatado nas instâncias superiores, o julgamento do TRF4, o STJ, o STF não podem simplesmente engavetar uma sentença contra um líder político delinquente, como já foi demonstrado 300 vezes em 400 processos da Lava Jato, porque aqui a gente está tratando da propina da OAS, por meio do Léo Pinheiro, que deu o triplex, etc. Essa condenação simples até, se comparada à falcatrua geral, total, do esquema criminoso comandado pelo PT nesses 4 mandatos, né? Então, isso daí já está nas atas da história. Quer dizer, o processo grande já foi julgado, embora o quadrilhão não tenha sido nem ainda, a denúncia não tenha nem sido acatada ainda pelo STF, todos os outros processos sobre a propina na Petrobras já estão aí. Os caras estão devolvendo dinheiro, já devolveram mais de R$1 bilhão. Isso já entrou no caixa da Petrobras. Não, a gente já está a Lava Jato está muito à frente de todas as outras instâncias do judiciário, né? Só desses acordos de delação são 10 bi, né? A expectativa mas já está no caixa da Petrobras esse bilhão e não me lembro mais quanto, 1 bilhão e 800, sei lá eu. Esse dinheiro já está lá. Eles já devolveram. Semana passada devolveram 600 paus. Então, nós estamos tratando de algo que já foi resolvido. O dinheiro roubado já foi restituído, confiscado e restituído à Petrobras. Não dá para ficar o país inteiro diante de uma realidade dessas, o país inteiro fica parado esperando o comandante máximo do crime ser definitivamente afastado. O que ele está fazendo no país é danoso, mais uma vez. Ele está produzindo mais um dano em cima do dano. Ele é um fator de instabilidade constante, né? Até em função de todos os outros processos, né, que existem contra ele, né, nos quais ele será condenado, pelo menos. Agora vai ser condenado. Não estão em Brasília, acho que não estão em Brasília, mas todos os outros, né? Então também é um fator de instabilidade constante, né? Mesmo que o Lula não fosse o que ele é, né, esse chefe da OPRIM, se ele fosse simplesmente mais um candidato à presidência da República, já seria muito problemático, né? Você tem um cara que está condenado, que vai ser condenado outras vezes, né? E que, enfim, assumir qualquer cargo, né? Seja ele qual for, mas um cargo executivo como o principal cargo executivo do país é realmente um negócio inaceitável. Essa defasagem entre o ritmo da Lava Jato e o ritmo do resto do país fica muito claro quando se vê que no dia 19, agora o Marcelo Odebrecht vai sair da cadeia, vai para a prisão domiciliar, depois de pegar 2 anos e meio de cana, devolver bilhões de reais à Petrobras. Ele já cumpriu uma parte da pena, a parte mais importante da pena, e o Lula, que recebeu propina da Odebrecht, está como um dos principais beneficiários do departamento de propinas da Odebrecht, ainda está com o processo dele, aliás, vai ser julgado pelo Sérgio Moro daqui a pouco, uma parte desse dinheiro que foi dado pela Petrobras ao Lula, mas ele ainda está em campanha, está solto, está livre,
Um aviãozinho novo daqui a pouco, com um aviãozinho novo. Novo. Lembrando que bilhões de reais em fundo eleitoral. Os caras têm bilhões de reais. Eles roubaram as eleições, eles se elegeram com dinheiro roubado, e você vê todos esses petistas aí que estão tentando, os senadores estão tentando uma vaguinha de vereador, porque eles foram eleitos com esse dinheiro roubado e agora vão receber a retribuição, que é o fundo eleitoral, né? Bilionário. Você falou do Marcelo Debrecht, ainda tem o Léo Pinheiro, João Vacari Neto, que já foram condenados pelo caso do Triplex, que o Lula ainda não foi, e o Lula ainda fica fazendo caravana dizendo que a Lava Jato arruinou o Rio de Janeiro, na mesma semana em que o TCU diz que ele causou prejuízo de 1,3 bilhão de reais à Petrobras e que a Lava Jato está ressarcindo os cofres públicos arrombados pelos comparsas dele. Agora, acho importante fazer uma distinção que todo esse quadro aí que o Moro sempre fala de corrupção sistêmica gera uma revolta tão grande que às vezes tem um pessoal que chuta o balde, como esses militares que acabam falando além da conta. E, na verdade, tem regras que regem, como o Mário disse aí, os militares que não podem falar aquilo que estão falando. Só que tem que distinguir do pessoal da Lava Jato, do juiz Sérgio Moro, que vai dar palestra e fala sobre a corrupção, que prega a execução após condenação em segunda pena, os procuradores do Ministério Público que atuam nas redes sociais, mostrando as articulações parlamentares contra aquilo que a Lava Jato faz. Então, tem que distinguir esse pessoal que é regido pelo Código Militar e aqueles procuradores que estão buscando o apoio da sociedade, buscando informar a sociedade das manobras que estão acontecendo nos bastidores. E existe essa insatisfação geral justamente com a defasagem que o Diogo está falando, das investigações, do avanço da Lava Jato em relação às decisões das altas cortes desse país. Isso gera uma insatisfação muito grande que faz com que as pessoas acabem chutando o balde também, quem não deve, mas os procuradores devem, o juiz também. Está certíssimo. O juiz eu não sei. O juiz eu tenho dúvidas. Eu não acho que o Moro deveria ter a Petrobras, não. Porque a Petrobras, de fato, é uma parte do processo. A Petrobras é a parte lesada, é a parte que ele... mas o juiz não pode... Ele com a atuação dele, salvou a empresa da família. Ele foi lá falar sobre maneiras de impedir que o fenômeno se repita. Não é uma boa decisão. Totalmente. Totalmente. Eu acho que ele não pode ficar com essa hipocrisia. Não é questão de hipocrisia, é uma questão formal. Tem que falar, ele tem que se manifestar. Eu sempre acho que o Moro tem que se manifestar, mas não acho que eu acho que ele abre uma brecha que não precisava. Você entendeu? É apenas isso. Acho que ele falar num evento qualquer, tudo bem, mas e a Petrobras? Mas enfim, são questões formais. A mim parece o melhor lugar possível, melhor do que... Depois que o processo acaba, mas no meio de um processo... Abre uma brecha, como eu disse. Ele já julgou 300 casos da Lava Jato. Ele está falando sobre casos pregressos, sobre o que já foi descoberto e julgado por ele, e já está em segunda instância. Então, não é aí, veja, não estou apenas dando a minha opinião, não acho. Não, eu também, eu estou dando a minha opinião. Mas a minha opinião é que ele fez bem e deve continuar. Não tem nada de ilegal no que ele fez, mas assim, eu não acho recomendável. Acho que no momento assim que ele está para dar uma segunda sentença ao Lula, ele deveria se recolher um pouco. Assim como eu também não acho recomendável que o juiz pose de fuzil na mão, como o Marcelo Bretas fez. Eu não acho que é o papel dele. Então, assim, às vezes a tentação do holofote, eu acho que tem que tomar cuidado. É isso. Quando você tem um cara... Que fique claro que é uma discussão específica sobre o caso da Petrobras, sobre o caso da arma, não sobre o Moro defender a execução da pena depois de segunda instância, que eu acho que ele faz bem, como um juiz que entende do assunto e que prega isso para que a justiça brasileira avance. Não é uma questão de conteúdo, é uma questão apenas do local, da forma, você entende? É só isso que eu... Mas é uma opinião... É uma questão simbólica, né? Que não tem a menor importância. A questão simbólica é o Lula falar na Comperge, que custou... o PT desviou 10 vezes mais do que em Passadina, no
não compete, quer dizer, os maiores desfalques já dados à empreitada. Não, mas isso eu não estou nem entrando na discussão, né? Óbvio. Não, isso eu acho obsceno. Isso eu acho obsceno. Mas não disse que é obsceno um gol. Isso é apenas que é uma questão formal. Acho que juiz. Não, entendi. Acho que o juiz tem que falar pelos autos, né? É uma opinião. Eu acho que o juiz tem que falar bem alto. Mas abre questionamentos, não acho. Um cara que fica ali né, os papéis se inverteram, né? No final das contas, o juiz acaba virando alvo, né? E está muito na vitrine, muito exposto, né? A todas essas críticas, ao uso político disso, né? A gente, até quando na semana a gente teve aquela CPI lá com aquele advogado lá, o Tacla Duran, né? Você vê como é que eles usam. Isso. Usando de forma combinada, tanto o PMDB e o PT usando a CPI lá para atingir esses objetivos, né? Então, é delicado, né? É isso. Moro, fale bem alto. Bom, tchau, senhores. Então, vamos fuçar os bastidores, então. Tchau. Tchau, abraço.